Olá, caros estudantes do sexto ano. O meu nome é Carlos Lisboa, professor de História, e hoje nós vamos estudar grupos humanos da pré-história, tá? Eu vou ler o conteúdo aqui e vou comentar algumas questões aqui pertinentes, tá? Então, nesta aula nós vamos ver aqui o que é a pré-história, o ancestral do homem moderno, a presença humana na América e os primeiros grupos humanos, tá? Quais são os objetivos desta aula? É que a gente compreenda o conceito de pré-história, entenda o que é o estudo da pré-história, como ele é realizado, e a gente consiga demonstrar a importância dos mitos de criação para as diferentes sociedades e conhecer como que foi a chegada do homem à América, à região da América, e compreender a importância do domínio do fogo, a Revolução Agrícola, para o desenvolvimento das primeiras civilizações. Tá? Então, assim, nós vimos na aula anterior que a história tem uma divisão clássica que é entre história e pré-história. Essa divisão ela é feita em decorrência da corrente positivista que valoriza muito a escrita como fonte histórica. Então, os historiadores positivistas determinaram que a história começa 4000 a.C., porque essa foi a data determinada em que foi inventada a escrita pelos sumérios. Então, tudo que é anterior a isso a gente chama de pré-história, ok? Então, a gente tem aqui, nessa primeira imagem aqui, uma imagem de uma arte rupestre, em que os seres humanos pré-históricos, né, eles faziam artes em cavernas, em pedras, para demonstrar o seu cotidiano. Isso tinha muita relação também com mitos, com a mitologia, com crenças, com crendices. A gente tem hipóteses de que eles acreditavam que ao materializar seus desejos ou o seu cotidiano em cavernas e pedras, isso poderia resultar em boas caças, boa coleta de alimentos e por aí vai. Então aqui nós vamos começar aqui com o conteúdo lendo aqui essa segunda imagem e em seguida a gente vai fazendo alguns apontamentos. Tá? O que é história? O que é a pré-história? Todas as pessoas têm uma história, mesmo que isso não produza nenhum registro escrito sobre sua vida. No período conhecido como pré-história, os indivíduos muitas vezes não produziam registros escritos. Tá? Não existiam cartas, diários ou jornais da pré-história. Ainda assim, sabemos que essas pessoas existiram porque elas deixaram diferentes vestígios de sua existência. Olha só. Por que a gente consegue estudar a pré-história? Porque eles deixaram vestígios, eles deixaram essa fonte histórica, vestígios como objetos de caça, objetos de coleta, objetos domésticos, deixaram as pinturas rupestres, deixaram também deixaram o que mais? Deixaram elementos, objetos de casa, como vasos. Todos esses elementos eles nos permitem criar hipóteses de como que aquela sociedade vivia. Tá? E aí a gente continua o texto. São pequenos objetos, fragmentos e desenhos, as chamadas pinturas rupestres, que nos contam um pouco como era a vida dessas pessoas. Os diferentes grupos humanos já se comunicavam, trabalhavam, conviviam socialmente e realizavam diversos rituais, vivendo sua própria história. Além das pinturas rupestres, os pesquisadores trabalharam com outras fontes, muitas delas são encontradas em pedaços por causa do tempo ou porque foram soterradas. Então, quais são os outros vestígios? Quais são as outras fontes históricas? Ossadas de seres humanos, ossadas de animais, tudo isso nos conta, né, nos revela, nos permite interpretar a história. Continuando aqui na leitura, para esses artefatos serem estudados após a sua descoberta, é necessário catalogar, numerar e remontá-los. No entanto, é comum que vários deles fiquem incompletos por faltarem partes não encontradas. O período que vamos estudar a seguir é denominado pré-história, pois por muito tempo a história foi entendida como algo que passou a existir com o surgimento da escrita, como nós havíamos falado anteriormente. Dessa forma, essa é a forma que a gente utiliza para organizar o conhecimento. Tá? E a gente segue aqui no nosso conteúdo
A gente vai falar aqui, olha só, sabendo-se que essa datação, que essa nomenclatura ela é uma nomenclatura arbitrária, que ela foi colocada pelos historiadores, a gente tem um exercício aqui, olha só, se o nome pré-história não é tão preciso para descrever esse período da vida humana, como ele deveria ser chamado em duplas, pensem em um novo nome para esse período da história, justifique sua escolha. Então, olha só, esse nome de pré-história e história foram nomes arbitrários. Se você fosse um historiador, qual nome você daria para esse período antes da escrita e pós-escrita? Será que você dividiria isso assim? A gente poderia pensar em um nome primeira história, que poderia ser conceituado como a história antes da escrita, e nova história como depois da escrita. E aí você vai usar sua criatividade para estabelecer de forma arbitrária, segundo os seus conceitos e os seus conhecimentos, qual nome você daria. Um nome que fosse mais preciso, né? E não tivesse essa conotação aí de desprivilegiar as culturas que não tinham domínio da escrita. Tá? Então, continuando nossos estudos aqui, a gente vai falar sobre o estudo da pré-história. Né? A história, há muitos anos, os pesquisadores tentam desvendar uma das questões mais difíceis de serem respondidas pelo ser humano. Qual que é a pergunta mais difícil de ser respondida? É quando que o ser humano surgiu na Terra, né? Quando que foi a origem dele? Para isso, os historiadores fazem estudiosos em escavações com o objetivo de encontrar fósseis ou outros vestígios que revelam a existência de formas de vidas de seres humanos que podem ter vivido há centenas de milhares de anos. Né? Esses vestígios, como nós falamos anteriormente, podem ser ossadas, entre outros objetos. Tudo isso nos revela, então, os vestígios mais antigos mostram que o ser humano pode ter se originado no continente africano e deste local teria se espalhado pelo resto do mundo. Entretanto, essas teorias, ou seja, essas ideias definidas por pesquisadores podem sofrer alterações porque novos vestígios podem ser encontrados e possibilitar novas interpretações. Tá? Então acredita-se, é um consenso histórico entre os estudiosos que o ser humano teve origem na África e a partir de lá ele passou para todos os outros continentes. É claro que isso não é uma verdade absoluta, porque imagina que um historiador hoje ele encontre uma ossada de seres humanos, hominídeos, na América, com datação mais antiga do que foi encontrada na África. Isso mudaria todo o conhecimento. Né? Isso nos falaria que a origem do ser humano teria sido na América. Tá? Isso são hipóteses. O que a gente tem que prestar atenção aqui é que nada é absoluto, porque assim, novos estudos, novos conhecimentos podem contradizer o conhecimento que nós temos hoje ou reafirmá-lo. As fontes de pesquisas desse período são difíceis de serem obtidas e analisadas. Os pesquisadores desse campo buscam obter informações de diferentes formas, como no caso de pesquisas feitas por meio da análise do carbono 14. Carbono 14 é uma forma de datar quando que objetos foi feito ou foi destruído, morto. Por exemplo, imagina que um animal pré-histórico morreu. O carbono 14 vai nos dizer há quanto tempo que aquela fonte histórica, que aquele animal foi morto. E aí a gente consegue delimitar as datas e compreender um pouco melhor como que foi a pré-história. Essa técnica determina a idade de um fóssil com base na quantidade de resíduos de carbono radioativo encontrada nos restos de animais e plantas. Os vestígios pesquisados, como mencionados, podem ser ossadas, utensílios fabricados pelos nossos ancestrais, como ferramentas cerâmicas, além das pinturas rupestres produzidas nas paredes das cavernas. Tá? Agora a gente vai fazer algumas atividades aqui, para que a gente possa seguir o conteúdo. Olha só, interpretando documentos. Leia o texto a seguir, que trata da arte rupestre. Então vamos lá, olha só. As pinturas e gravuras feitas nas paredes das cavernas e em outras pedras, conhecidas como rupestres, são também evidências materiais que muito podem nos dizer sobre o passado pré-histórico. Algumas delas representam humanos e animais e nos mostram como pescavam e caçavam.
assim como retratam rituais e festas, constituindo uma fonte de informações inigualável. Outras representam uma intensa diversidade de signos abstratos, a maioria ainda com significado desconhecido para os pesquisadores e apreciadores. Tá? E vamos lá, a questão. Agora observe a imagem de uma pintura rupestre encontrada no Brasil. Aqui a gente tem uma imagem de um animal e seres humanos em volta, né, com objetos, demonstrando que aqui que eles estão caçando o animal. Considerando as duas fontes, a primeira fonte, que é a escrita, a segunda fonte, que é a imagem, uma fonte visual, o texto e a pintura rupestre responda o que se pede. Então vamos lá. De acordo com o texto, o que as pinturas rupestres representam? De acordo com o texto, o que as pinturas rupestres representam? Olha só, de acordo com o texto, elas representam a vida das pessoas daquela época, o cotidiano. Representam o cotidiano, os animais, as pessoas, os objetos, a vivência daquela sociedade primitiva. Tá? Questão 2. Beleza? Questão 1, então, mostra o quê? Mostra como que aquelas pessoas viviam, como que era o seu cotidiano. Mostra o que existia naquela sociedade. Animais de grande porte, animais de pequeno porte, objetos de caça. Questão 2. Ao observar os elementos que aparecem nessa pintura rupestre, é possível definir o que foi representado? Por quê? Sim, é possível definir o que foi representado. Primeiramente, a imagem maior, a gente tem a imagem de um animal e ao redor dele, seres humanos caçando esse animal. Por que ele está caçando? Porque além de estar rodeado entre esses animais, eles estão com objetos de caça. Então, a imagem retrata um animal cercado por figuras humanas em um momento de caça. Questão 3. Que materiais os primeiros grupos humanos usavam para realizar as pinturas rupestres? Como observam a imagem. Tá? Essa questão é pessoal. A gente não sabe com certeza, mas a gente tem hipóteses. Por exemplo, pode ter usado plantas, pode ter usado sangue de animais, pode ter usado carvão, entre outros elementos, para fazer essas pinturas. O pó das rochas, pelos dos animais, vários elementos os homens primitivos poderiam ter utilizado para representar essas imagens aí. Questão 4. Por que os pesquisadores ainda não conhecem o significado de todas as pinturas rupestres? Tá, porque, primeiramente, como não existia um documento escrito, não é possível a gente saber com certeza o que eles queriam dizer. Então, assim, não há uma... Porque a escrita, ela é a forma mais concreta, né, de a gente tentar materializar o pensamento abstrato. O pensamento abstrato. Os signos, os significados, os símbolos. Como eles não têm isso, a gente cria hipóteses. Além disso, não é possível a gente reconstruir o passado para saber exatamente como ele pensava ou o que ele queria dizer com determinado símbolo. Tá? Vamos seguindo em frente aqui. Agora a gente vai falar sobre as teorias de criação do ser humano. Tá? Existem duas teorias. Né? A gente tem o criacionismo, que é uma teoria relacionada à religião judaico-cristã, no qual o ser humano teria sido criado por Deus, né? Adão e Eva, e a partir disso a humanidade se desenvolveu. Uma outra teoria é a teoria de Charles Darwin. Né? Ele escreveu o livro A Origem das Espécies, no qual, através de estudos, de pesquisas científicas, ele teorizou que o ser humano tem origem no macaco e ele se evoluiu até chegar à espécie Homo sapiens sapiens, que é a espécie da qual nós somos. Tá? Homo sapiens sapiens, ou seja, homem que sabe o que sabe, ou seja, homem que tem consciência de si próprio, de sua existência. Então, várias sociedades elas criam hipóteses da criação do ser humano. Então, a gente tem um exemplo aqui nesse texto dos índios. Né? Olha só, na história da humanidade, vários povos criaram sua própria explicação para a origem do mundo e dos seres humanos.
Para os Guarani, povos indígenas que habitavam o litoral do Brasil, o fato está relacionado ao grande deus Namundu, criador de todas as coisas, pai de todos os deuses e dos seres humanos. Então, para os índios, a criação foi feita pelo deus Namundu. Então, os africanos têm, os mitos africanos de origem do universo, eles têm outras explicações que também são religiosas e míticas. Tá? E a gente tem a teoria científica, que é a teoria evolucionista de Charles Darwin. Tá? E aí a gente vai, continuando aqui o estudo, o ancestral do homem moderno. Tá? O estudo acerca dos indivíduos pré-históricos é marcado por dúvidas e hipóteses. Por muito tempo, pesquisadores acreditaram que os seres humanos modernos teriam evoluído em diferentes pontos do planeta ao mesmo tempo. Hoje sabe-se que nós temos a mesma origem ancestral, o continente africano e uma mesma espécie, a Homo sapiens sapiens. Então, beleza. Anteriormente se acreditava que o homem tinha evoluído em diversos pontos do planeta de forma linear, de forma igualitária. E aí, posteriormente, com os estudos, foi descoberto que o homem tem uma origem comum em uma mesma espécie. Tá? Então, ele surgiu na África e, a partir de lá, ele foi se espalhando pelo globo. Continuamos aqui a leitura. De fato, o desenvolvimento dos primeiros hominídeos até o estágio atual do ser humano levou milhares de anos. Inicialmente, a família dos hominídeos era composta pelos australopithecus, mais antigos, e pelo gênero Homo, mais recente. Com a última glaciação da Terra, foi o fim dos australopithecus e o início do Homo. A partir daí, diversas espécies do gênero Homo surgiram, inclusive o Homo sapiens, de quem nos originamos. Tá? Então, a gente vai ver em algumas imagens daqui a pouco como que se deu essa evolução da espécie humana. E aqui a gente tem uma informação, saiba mais, em 1974 foi encontrado o hominídeo mais antigo até então. Tá? Ele tem cerca de 3,5 milhões de anos. Ele é o Australopithecus afarensis. Tá? E ele foi dado, a essa alçada foi dado o nome de Lucy, porque era a música que os escavadores, os paleontólogos e arqueólogos estavam ouvindo ao escavar aquele sítio arqueológico ali na Etiópia. Tá? Então aqui uma outra informação: o ser humano, Homo sapiens, mais antigo encontrado no continente americano aqui, tem cerca de 12 a 13 mil anos. Foi batizado de Luzia, estava no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Infelizmente, né, houve aquele incêndio no Museu do Rio de Janeiro e muito conteúdo histórico foi perdido ali. Então, seguimos aqui no nosso conteúdo. A gente tem aqui uma linha do tempo sobre o surgimento dos primeiros grupos humanos na Terra. Tá? Olha só, observe o esquema a seguir sobre a teoria do Homo sapiens sapiens. 130 mil a.C. houve o surgimento do Homo sapiens na África. A partir de 80 mil a.C., ele migrou para outras regiões do globo, e de 60 a 40 mil anos antes de Cristo, houve as primeiras manifestações artísticas e como a arte, os adornos, os enfeites, os sepultamentos e a linguagem falada. Tá? Então aqui agora a gente vai trabalhar a presença humana na Terra, a presença humana na América. Então existem duas teorias. A primeira teoria fala sobre o Estreito de Bering. Como nós havíamos falado aqui anteriormente, houve um período de glaciação. Lembrando que glaciação é um período dentro de uma era do gelo, em que a temperatura ela está mais fria do que o normal, do que a média normal. Nesse período de glaciação, cerca de 15 a 14 mil anos atrás, a região lá da Beringia ela havia se congelado, permitindo a passagem terrestre de grupos humanos ali. Então, nessa teoria de Bering, esses grupos humanos passaram por ali e conseguiram chegar à América do Norte e, em seguida, à América Central e América do Sul. Novos estudos contradizem, refutam essa teoria, porque eles argumentam que
era impossível, de forma biologicamente, o ser humano ter atravessado aquela região antes de 2.600 anos atrás. Até 2.600 anos atrás, segundo novos estudos, era impossível o ser humano ter atravessado aquela região. Biologicamente impossível, eles teriam morrido congelados se eles o fizessem. Tá? Então, assim, o mais provável é que eles tenham passado por aquelas regiões em barcos e aí costeado todo o Oceano Pacífico até chegar na América do Sul. Tá? E aqui a gente tem uma informação sobre uma pesquisadora brasileira contestando também essa teoria de Bering. Tá? Porque segundo essa teoria, os grupos humanos de 13.000 a 10.000 a.C. eles teriam atravessado aquela região para chegarem aqui à região da América. Se assim fosse verdade, o fóssil mais antigo que poderia se encontrar aqui teria essa idade. Tá? E aqui, segundo essa pesquisadora, a Nied Guidon, ela que trabalha lá no sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, no Piauí, no Parque Nacional da Serra da Capivara, foi encontrado lá fósseis humanos com mais de 30.000 anos. Tá? Isso significa que a chegada dos grupos humanos aqui na América foi muito anterior à data que foi estabelecida na teoria de Bering. Continuamos aqui o nosso estudo. A gente vai falar aqui sobre grupos humanos, primeiros grupos humanos. Tá? Mas afinal, como os primeiros grupos humanos viviam? Para refletirmos sobre essa questão, temos de imaginar um mundo bem diferente do que conhecemos. Não havia fácil acesso à comida nem a moradias. Os indivíduos precisavam caçar animais e coletar frutos. Também era necessário buscar ou criar algum tipo de abrigo para se protegerem de animais e do clima. Por isso que eles viviam em grupos e se deslocavam pelo território chamados nômades. Então, os primeiros grupos humanos, eles eram nômades. Tá? Eles eram nômades. E eles viviam em grupo para se protegerem, né? Tanto do frio quanto de animais predadores. Tá? E aqui a gente tem uma informação aqui, saiba mais sobre os nômades digitais. Tá? Nômades digitais. Os nômades digitais são geralmente profissionais liberais que viajam de uma região para outra com o objetivo para conhecer lugares diferentes e ao mesmo tempo exercer uma atividade laboral. Vamos ler aqui esse conteúdo para ficar mais substancial esse conteúdo na nossa cabeça. Nômades são pessoas que não têm habitação física e que deslocam por vários lugares. Na atualidade, existem cada vez mais pessoas conhecidas como nômades digitais. Você já ouviu falar dessa expressão? Nômades digitais são indivíduos que viajam com poucos pertences e que desenvolvem trabalhos que permitem esse tipo de deslocamento, como no caso dos fotógrafos, os cineastas, que mais? Os viajantes, os blogueiros também, eles viajam, né? E aí fazem conteúdo sobre essas viagens. Tá? E agora a gente vai trabalhar os períodos da pré-história, tá? O Paleolítico, o Neolítico, o Paleolítico e o Neolítico e a Idade dos Metais. Então vamos lá, olha só. Tá, antes, porém, aqui, a gente vai ver algumas imagens aqui sobre a árvore genealógica dos seres humanos. Então aqui a gente tem, esse aqui você pode ver com calma, olha só, aqui em cima estamos o Homo sapiens e onde há 7 milhões de anos começou, né, essa evolução dos hominídeos até chegar ao Homo sapiens. Seguindo aqui a gente tem uma outra imagem que estabelece isso, Australopithecus há 4 milhões de anos atrás até chegar ao Homo sapiens cerca de 40 mil anos atrás. Tá? Aqui a gente tem a evolução também, olha só.
o Australopithecus afarensis, depois o Homo habilis, ele começou a ter habilidade para lascar pedras, a produzir instrumentos de caça. O Homo erectus, que é o primeiro que começou a andar de forma ereta e começou, né, a ter uma visão mais ampla da paisagem. O Homo neanderthalis e o Homo sapiens sapiens. Tá? Agora a gente vai trabalhar aqui os períodos. Tá? O Paleolítico. Paleolítico significa... Paleo significa antigo. Lítico significa pedra. Então, pedra antiga, idade da pedra antiga. Ou pode ser idade da pedra lascada, ou primeira idade da pedra. Esses três conceitos dizem a mesma coisa. Tá? Quais são as características do homem paleolítico? Ele dominava o fogo. O principal fator de sobrevivência dos homens que viviam nesse período era o domínio do fogo. Lembrando que eu falei anteriormente, a Terra naquele período estava vivendo nesse período a Era do Gelo. Então, intensas glaciações. Ou seja, dentro desse período de Era do Gelo, tinha períodos em que o resfriamento da Terra era maior, era muito, muito maior do que a média natural. E aí, com o domínio do fogo, o homem ele teve como se proteger tanto do frio excessivo quanto de animais, de predadores. Ele também teve um componente para melhor se alimentar. Com o fogo ele poderia cozer os alimentos, assá-los e aí facilitar a sua dieta. Tá? Então aqui a gente tem cerca de 265 a 12 mil anos atrás, antes de Cristo, nós temos aqui o Paleolítico. Tá? E aí, vamos ler esse conteúdo aqui para a gente fixar o conteúdo. Essa fase inicial da história da humanidade é chamada pelos arqueólogos e historiadores de período paleolítico, também conhecido como Primeira Idade da Pedra ou Idade da Pedra Lascada, que vai de 265 mil a 12 mil a.C. É importante notar as descrições feitas aqui não se aplicam a todos os grupos humanos da mesma maneira e ao mesmo tempo. Porém, é possível apontar alguns aspectos comuns a determinados períodos. Tá? Essas primeiras comunidades enfrentavam diversas dificuldades, percorriam longos trajetos, dormiam ao relento e habitavam cavernas ou tendas provisórias. Começaram então a aprimorar técnicas e a produzir novos instrumentos para superar as dificuldades que surgiam em seu cotidiano. Aperfeiçoaram machados, facas, lanças, foices e anzóis. Além disso, aprenderam a aproveitar as condições que a natureza lhes oferecia, passando a se abrigar em cavernas ou em buracos cavados no solo, objetos com peles de animais ou palha, para se protegerem do frio e do ataque de animais. Suas roupas eram confeccionadas com peles das espécies que caçavam, e seus colares e braceletes eram feitos com conchas, sementes e dentes de animais. As tarefas eram divididas entre todos conforme o sexo e a idade. As mulheres e as crianças coletavam frutas, raízes e sementes, enquanto os homens confeccionavam armas e armadilhas e caçavam. Nessas primeiras comunidades humanas, as atividades eram realizadas para abastecimento e proteção de todos que pertenciam ao grupo. Então, até aqui, a produção do homem no Paleolítico era simplesmente para a sobrevivência. Né? Para a sobrevivência. Algumas inovações foram fundamentais para o desenvolvimento do ser humano, uma delas como o domínio do fogo, como eu falei anteriormente. Antes, o fogo ele era conseguido por meio de algumas maneiras específicas. Por exemplo, incêndios naturais, incêndios climáticos. O homem daquele período ele começou a obter o fogo através disso. Então, quando está muito calor, e às vezes ocorre um incêndio natural. E através de larvas vulcânicas também ele conseguiu. Então, através desses dois meios. Com o tempo, fazendo muito tentativa e erro, o homem paleolítico ele conseguiu criar o fogo. Através, tentando imitando mesmo como ocorria. Então, era esfregando gravetos ou batendo uma pedra na outra até produzir o fogo. Ao dominar o fogo, ele
ganha condições de sobreviver nesse período, né, de glaciação e ainda se proteger dos animais. Bom, então essas são as características do homem do Paleolítico. Ele era nômade, ele vivia então ele ficava em uma região, né, nessa região ele caçava, ele coletava, e aí, quando nessa região ele ficou muito tempo ali, tem uma escassez de animais, tem uma escassez de frutos, ele mudava para uma outra região que oferecesse mais condições de sobrevivência. Então, se ele estivesse numa região onde tinha muitos predadores, também ele ia para uma outra região onde tem menos predadores. Então, como ele dependia da caça, dependia da coleta, então ele precisava se deslocar em locais mais seguros possíveis e com mais fonte de alimento, que possibilite a ele sobreviver e que ofereça a ele menos riscos, né, durante a caça. Agora a gente vai estudar sobre o homem do Neolítico, Neo, novo, Lítico, pedra, idade da pedra nova, ou segunda idade da pedra ou idade da pedra polida, tá? O homem do Neolítico é um homem que domina a agricultura e a pecuária. Ele começou a domesticar os animais e ele já produz instrumentos de forma muito mais precisa e com muito mais qualidade do que o homem do Paleolítico. Tá? Então, quais são as características principais do homem do Neolítico? Esse período ele vai de 11.000 a 6.000 a.C., né? E nesse período há a revolução agrícola. E o homem ele deixa de ser nômade, né? E no Neolítico ele passa a ser sedentário. Mas por que ele passa a ser sedentário? Então, como ele domina a agricultura e a domesticação dos animais, ele consegue obter de forma tranquila e sem esforço a alimentação. Isso significa dizer que ele não precisa mais ir de uma região a outra à procura de alimento. Então, assim, quando ele consegue, com a agricultura, ele vai ter acesso a vegetais praticamente todo ano. Com a domesticação dos animais, ele vai ter animais tanto para proteção, como lobos e cachorros, quanto para alimento, bois, vacas, cabras, carneiros. Então, não há mais necessidade de ele ficar se deslocando, de ele ser nômade, porque a fonte de alimento, porque o que o movia a ser nômade era, né, a procura de alimentos. Quando ele consegue dominar a agricultura e a domesticação, não há necessidade de ele ficar se deslocando. Então ele se torna sedentário. E aí, a partir disso, a partir dessa sedentarização, com acesso farto ao alimento, essa população começa a crescer. Tá? Porque não há mais riscos de morrer caçando, não há mais riscos de morrer de fome, não há mais riscos de morrer de frio, porque ele domina o fogo. Então, munido de toda essa instrumentalidade, as populações elas começam a crescer demasiadamente. Com isso, criam-se aldeias, vilas, e a população vai crescendo. Quando a população cresce de uma maneira bem alta, começa a acontecer as especializações profissionais. Então, o cidadão que é bom em fazer armas, ele vai fazer armas. O cidadão que é bom em cerâmica, ele vai fazer cerâmica. O que é bom em caça, ele vai caçar. O que é bom em cuidar de animais, ele vai cuidar de animais. O que é bom em plantar, ele vai plantar. Então, as sociedades anteriormente em que todos os habitantes faziam de tudo, eles tinham conhecimento de tudo, de toda a estrutura de sobrevivência, quando as sociedades começam a crescer de forma bastante forte, há uma certa especialização nos afazeres de cada cidadão, tá? E aí isso cria também a necessidade de criar algum líder para tentar criar regras para que aquela sociedade não entre no caos e consiga se manter. É por conta disso que vão ser criadas as primeiras civilizações, da qual nós estudaremos no próximo capítulo, tá? Então, para a gente salientar aqui o nosso conhecimento sobre esse assunto, o homem do Paleolítico, ele é nômade, ele domina o fogo, ele faz instrumentos de forma rústica, né?
pedra lascada. E o homem do Neolítico, ele já domina a agricultura, domina a domesticação de animais, ele domina e ele é sedentário, tá? E com essa sedentarização, esse acesso à alimentação, a população aumenta. Com essa população aumentada, a necessidade de se organizar melhor, de ter um líder, os habitantes começam a se especializar, isso cria uma sociedade e vai criando com o tempo desigualdades, dos quais nós veremos no próximo capítulo, né? Em síntese é isso, qualquer dúvida, né, você vai nos apontando. Agora a gente vai fazer algumas atividades aqui, tá? A gente tem aqui uma imagem, eu vou ler a imagem aqui e em seguida a gente faz as atividades. A agricultura trazia muitas vantagens. Observe a imagem a seguir. Como mais alimentos, os grupos humanos cresceram em número. A necessidade de cultivo fixou as pessoas em determinadas áreas por mais tempo. No Neolítico, as crianças ajudavam nos afazeres, os rios cresceram ainda mais em importância para os humanos, pois eram fundamentais para a irrigação, né, da agricultura. As primeiras civilizações têm em comum o fato de terem surgido junto a grandes rios, né? As primeiras civilizações, elas eram chamadas também de civilizações hidráulicas, porque elas viviam em regiões de grandes rios, né? Os rios facilitavam a agricultura e facilitavam também o comércio. Então vamos lá responder essas questões aqui. Como vimos, a domesticação do fogo e o desenvolvimento da agricultura foram importantes para os grupos pré-históricos. Agora responda às perguntas a seguir. Questão 1. Por que a domesticação do fogo foi um fator determinante para a sobrevivência dos indivíduos no Paleolítico? Tá. Por quê? Como eu falei anteriormente, o fogo proporcionou ao homem do Paleolítico se proteger do frio e se proteger contra os predadores. Além disso, permitiu a ele ter uma dieta melhor, porque ele podia agora cozer os alimentos e ter uma dieta melhor, assim oferecendo a ele mais proteínas, condições de se desenvolver biologicamente e de se adaptar melhor àquele ambiente, tá? Então, essa é a resposta, tá? Quem viveu durante o período teve um modo de vida profundamente afetado pelo fenômeno da glaciação. A domesticação do fogo possibilitou a sobrevivência em difíceis condições climáticas. Além disso, ajudou a afugentar animais selvagens e melhorou a alimentação, sobretudo com o cozimento da carne. Então essa é a resposta. Questão 2. Explique como a agricultura e a domesticação dos animais mudaram a história da humanidade. Por que a domesticação dos animais e a invenção da agricultura permitiu? Porque ela fez com que o homem se fixasse em um único local, né? Se fixando em um único local, com acesso a alimento, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, a população começa a crescer. Quando a população começa a crescer, há uma especialização nas atividades laborais, de trabalho. E isso também forja a criação de um líder para organizar aquela sociedade e não virar o caos. Então, com isso, as civilizações começam a existir, as classes sociais, as desigualdades sociais começam a aumentar. E a gente é fruto disso até hoje, tá? A agricultura, ela permitiu a sedentarização dos indivíduos, que precisavam fixar em locais por mais tempo para garantir o cultivo dos alimentos, construindo moradias próximos das plantações. Isso facilitou a vida em comunidade e o futuro desenvolvimento das sociedades mais complexas. A produção agrícola também permitiu o aumento populacional. Tranquilo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a idade dos metais. Tá? A produção de excedentes na agricultura contribuiu com o crescimento populacional, além, assim, a última fase da pré-história, que é a idade dos metais, teve início em 5.000, foi de 5.000 a 4.000 a.C. Aproximadamente, essa situação, somada ao trabalho dos metais, levou grupos humanos a se organizarem em aldeias. Tá? E aqui, concluindo aqui nosso estudo, em seguida a gente vai fazer mais algumas atividades. Essas aldeias, construção, então, organizaram-se, os seres humanos começaram a se organizar em aldeias. Isso fez com que as pessoas começassem a especializar em atividades, ou seja, cada vez mais passou a realizar atividades
realizar um determinado trabalho. Apareceram outras necessidades além da obtenção de alimentos. Tá? Dessa forma, surgiram especialistas na fabricação de instrumentos de metal, na confecção de objetos artesanais, na agricultura, na domesticação de animais, na construção de moradias, na mineração, no transporte de cargas, entre outras atividades. Com o passar do tempo, algumas comunidades iniciaram a produção de armas e ferramentas de cobre, de bronze e mais tarde de ferro. O uso dos metais possibilitou a elaboração de armas mais eficientes, o que favoreceu a instalação de guerras e relações de dominação entre os povos. Para a fabricação dessas armas e de utensílios de metal era essencial que o grupo humano fizesse uso do fogo, pois era necessário aquecer o metal para que ele pudesse ser moldado. Então, aqui na Idade dos Metais, é uma idade em que demonstra a importância do domínio dos metais para essas civilizações. Né? Com o domínio dos metais, eles começaram a criar armas mais letais e existir a dominação de um povo sobre o outro. Tá? Vamos lá, algumas questões. Explique o que é pintura rupestre e qual era o seu significado para os indivíduos do Paleolítico. Tá? As pinturas rupestres, elas eram uma arte em que se retratava o cotidiano dessas sociedades, os animais que ali existiam, instrumentos que existiam. Essa arte rupestre ela era feita com sentido mítico, de uma forma de solicitar aos deuses bênção nas futuras caças, além de ser uma representação de memória religiosa daquelas sociedades. Tá? Eles acreditavam que ao materializar uma caçada através de uma pintura, eles iriam obter bênçãos dos deuses, né, na caça. Vamos seguindo aqui as nossas atividades. Questão 2. A questão 2 vocês podem fazer aí, ela é de desenho, tá? Vocês vão, assim como questão 2, assim como os homens pré-históricos, nós também podemos deixar nossas marcas e símbolos. Nos quadros abaixo, desenhe cenas que costumam acontecer em seu cotidiano, hábitos que você tem e lembranças de momentos marcantes que você viveu. Então você vai deixar alguns registros aqui sobre a sua história. Tá? Questão 3. Muitos historiadores da atualidade criticam o uso da expressão pré-história para definir o período anterior à invenção da escrita. Por que eles fazem essa crítica? Hoje em dia, os historiadores criticam o conceito de pré-história porque ele é um conceito pejorativo, depreciativo, que dá menos importância às sociedades que existiam antes da escrita. Tá? Então, para os atuais historiadores, tudo é história. Tá? Não é porque uma sociedade não tem história, não tem a escrita, o domínio da escrita, que ela não mereça ser estudada, que ela não mereça ser pesquisada, investigada. Tá? Basicamente é isso. Os historiadores criticam esse conceito porque esse conceito ele dá às sociedades que não tinham domínio da escrita um valor menor do que as sociedades que conseguiram, né, que tinham o domínio da escrita. Questão 4. As marcas deixadas pelo ser humano pré-histórico e os artefatos por ele produzidos têm a mesma validade para o entendimento do seu modo de vida e de sua história que os documentos escritos produzidos pelo homem atual? Justifique sua resposta. Sim. Por exemplo, uma pintura rupestre ela tem o mesmo valor do que um livro egípcio encontrado 2000 anos antes de Cristo. São fontes históricas diferentes. Tá? São fontes históricas diferentes. As duas fontes históricas elas nos permitem conhecer e interpretar o passado dessas sociedades. Tá? Então, essas duas fontes históricas elas têm o mesmo valor. Tá? Só que para os historiadores da corrente positivista, que ele não pensava assim. Ele pensava que só fonte histórica escrita que tinha valor. Atualmente, para os historiadores, né, toda fonte histórica é uma fonte de valor. Não importa se ela seja imagética ou escrita, tá? Toda fonte histórica tem valor, para que a gente possa conhecer e estudar determinada sociedade.
Questão 5. Nas frases a seguir, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas. Depois reescreva as falsas de modo que se tornem verdadeiras. Questão A. O processo de sedentarização do ser humano está relacionado à criação de técnicas agrícolas e à domesticação de animais. Correto, correto. O homem se tornou sedentário porque ele conseguiu dominar a agricultura e a domesticação de animais. Com isso, ele tinha alimento, tanto a base animal quanto a base vegetal, à sua disposição. Portanto, ele não precisava correr o risco de morar numa outra região que ele não conhecia para ficar caçando, para ficar fazendo a caça e a extração de alimentos. Letra B, da questão 5. A agricultura e a organização das pessoas em aldeias impediram o crescimento populacional e a produção de maiores quantidades de alimento? Essa questão ela é falsa. Tá? Com a agricultura e a organização das pessoas em aldeias, elas aumentaram o crescimento populacional. Por que aumentaram o crescimento populacional? Porque você não corria riscos de morrer por meio de predadores, de animais, e ao mesmo tempo você tinha alimento à sua disposição, né? Com menos riscos de morrer por fome, por falta de alimento, ou por animais, por predadores, e com acesso ao alimento à disposição, é claro que a população vai aumentar. Letra C. O desenvolvimento da metalurgia dificultou a realização do comércio entre diferentes aldeias? Questão falsa. O desenvolvimento da metalurgia, ao contrário, ela facilitou, ela promoveu, ela beneficiou a comercialização de diferentes produtos entre aquelas sociedades. Tá? Por quê? Você, com o domínio da metalurgia, você começou a criar produtos à base de metal, instrumentos. Tá? Além disso, começou a fabricar produtos, peças que melhor, né, que permitiam que o comércio acontecesse. Você pode criar, por exemplo, barcos mais resistentes, carros puxados por tração animal também mais resistentes, com o domínio do metal. Isso foi possível. E com isso, né, barcos mais resistentes, carroças mais resistentes, você se deslocava mais rápido, ou seja, você podia comercializar em trajetos mais longos devido, né, ao domínio do metal. Letra D. A especialização das atividades está relacionada ao crescimento populacional, à produção de excedentes na agricultura e à organização das pessoas em aldeias? Sim, sim. A especialização das atividades está relacionada sim ao crescimento populacional. Quanto mais pessoas, vai haver mais diversidade de talentos. Então, o homem que tem mais talento para a agricultura, ele vai se verter para essa área. O homem que tem mais talento para a metalurgia, ele vai se verter para essa área. O homem que tem mais talento para a arte, ele vai se verter mais para a arte. O que tem mais talento para a criação de instrumentos domésticos, ele vai se verter para isso. Tá? Isso aconteceu por quê? Porque houve um aumento populacional. Enquanto as sociedades eram pequenas, por mais que um homem tivesse talento para uma coisa, ele tinha que saber fazer tudo. Porque a sociedade ali era pequena, assim, entendeu? Porque o que ele fazia era importante para aquela comunidade. Como a comunidade cresceu, essa especialização ela não dificultou, pelo contrário, ela melhorou aquelas sociedades. Porque sempre tinha alguém que tinha um talento que poderia fazer uma coisa melhor. Tinha um outro ser, um outro homem que faria uma outra coisa melhor, e aí eles intercambiavam esses produtos que cada um fazia. Então, questão 5. Vamos lá, questão 6. Indique semelhanças e diferenças entre as comunidades do Paleolítico e do Neolítico quanto ao desenvolvimento tecnológico e as descobertas fundamentais para a sobrevivência humana. Então, as semelhanças são que os dois homens, tanto do Paleolítico quanto do Neolítico, eles caçavam eles extraíam plantas e eles também dominavam o fogo, tá? O fogo foi inventado na época, o fogo foi dominado no Paleolítico, sendo que o Neolítico vem depois. Naturalmente eles vão continuar dominando o fogo. Então
esses 3 principais elementos que eram semelhantes a eles, tá? Caça até hoje, existe caça, até hoje existem sociedades que praticam a caça, que praticam o extrativismo vegetal, né, que vivem da coleta de alimentos na natureza. Então, se até hoje existe esse tipo de função, é claro que existiam também nas duas. Vamos lá, recapitulando aqui: domínio do fogo, caça e coleta de alimentos vegetal. Esses 3 elementos eram comuns, eram semelhantes a esses 2 homens, ao homem do Paleolítico e ao homem do Neolítico. Quais que eram as diferenças? Quais são as diferenças? O homem do Paleolítico ele era nômade, tá? Ele não tinha uma habitação fixa, ele vivia em vários lugares. Ele não dominava a agricultura e ele não dominava a domesticação dos animais. E o homem do Neolítico ele tinha esses fatores. Ele dominava a agricultura, ele dominava a domesticação dos animais e ele era sedentário. Tá? Questão 7. Quais são as teorias que explicam a chegada humana no continente americano? Existem 2 teorias. A teoria do Estreito de Bering, que por volta de 13.000 a 10.000 anos atrás, devido à glaciação, houve a possibilidade de passar de forma terrestre ali no Estreito de Bering, porque havia congelado o mar ali, então era possível passar. Essa é uma teoria de que nesse período o homem ele passou da Ásia para a América. Uma outra teoria é que o homem ele passou por essa região através de barcos, e ele foi costeando o Oceano Pacífico até chegar à América do Sul. Tá? Então existem essas 2 teorias. A teoria da travessia do Pacífico e a teoria do Estreito de Bering. Questão 8. Por que algumas teorias não são mais válidas de acordo com os pesquisadores? Por quê? Porque novos estudos, novas evidências, novos estudos arqueológicos, eles contestam essas hipóteses. Né? Demonstrou, por exemplo, que o Estreito de Bering ele não é possível de acontecer. Porque naquele período lá, era uma região biologicamente impossível de ser atravessada sem que a pessoa que atravessasse ali morresse. Tá? Além disso, foram encontrados fósseis na América com datação mais antiga do que esse período do Estreito de Bering. Tá? Basicamente, esses são os fatores. E aqui a gente conclui esse conteúdo. Tá? Então, até breve. Até breve. Estudem, tá? Leiam o conteúdo. E até breve.